Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Olá, Santana, seja bem-vinda. Oi. Mais uma live onde a gente vai estar falando sobre autoestima e relacionamento. Ô, sogrinha! Tudo bem? Nara, Júlio. Júlio é meu marido, gente. Sejam muito bem-vindos. Oi, Nara, querida. Bianca. Chagas, boa noite. Dona Anaí é minha sogra querida, do meu coração, né, Dona Anaí? Gente, e eu vou mais uma vez falar sobre essa. Eu vou começar a live falando sobre. Não, eu vou começar essa live com essa frase: amar a si mesmo, a única via de ser amado. Oi, Lúcia, tudo bom, querida? Vanessa. Missionária. Sejam bem-vindos, querido. E por que eu começo sempre com essa frase a live? Né? Amar a si mesmo é a única via de ser amado. Porque a única pessoa que não vai te abandonar é você mesmo. Pessoas passam pela nossa vida, pessoas vão e vêm, mas quem permanece com você mesmo no seu dia a dia e para todo sempre, até Deus nos levar, é você mesmo. Então não conte com o outro para que você possa ser amado, mas que você venha a se amar. É essa a proposta da live, né? Porque quando a gente começa a se relacionar achando que o outro vai nos validar, que o outro vai nos dar valor, vai dar amor, a gente acaba se frustrando. Porque às vezes o outro não dá conta nem da vida dele, não é verdade? Quanto mais da nossa. Então, amar a si mesmo, a única via de ser amado. Vanessa, Capi Almofada, Jane. Oi, Raquel! Tudo bem, querida? Verdade, você também é minha querida. Bianca, Rubim. Quem é? Eu acho que Rubim, eu sei quem é. É que eu não estou vendo a foto direito. Mas sejam muito bem-vindos, gente. E aí eu queria começar com vocês perguntando o que é autoestima. Podem chutar, falar qualquer coisa, fiquem à vontade. Oi, Jack! Jack, querida, Bianca, Cassieli, Fra. Gente, depois às vezes eu fico recebendo mensagens falando assim: Sandra, aquele nome assim, sou eu, hein? Aí eu, tá. Então quando entrar, põe um nome lá que eu vou relacionar, porque na hora é tanta gente que eu fico assim, meu Deus, quem é? Jack, querida, Jaque. Nossa, conheço o Jaque há muitos anos, né, Jaque? Muitos anos mesmo. E o que é autoestima, gente? Ninguém quer chutar. Amar a si próprio. Isso, Nara. Tem a ver com amor a si próprio. Tanto que eu comecei com a seguinte frase: amar a si mesmo, a única via de ser amado. Isso, Jaque. Autoestima é a visão que eu tenho de mim. Essa visão, Jaque, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Isso, Raquel. Acho que a Raquel estava na outra, que ela falou bem, valor que atribuímos a nós mesmos. E isso é verdade, né? A autoestima tem a ver com a forma que eu me valorizo, né? Se eu me dou um valor positivo ou negativo. Isso, respeitar a si mesmo. Quando eu tenho uma boa autoestima,
eu me respeito. Gente, é respeitar a si mesmo, tá? Não é querer que o outro faça isso por você. E como é que a gente se respeita? Colocando limites, né, do outro para conosco, da gente para até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Bianca, é se considerar autossuficiente. Isso, Bianca, é isso mesmo. Independente das circunstâncias. Eu falei na live passada uma charge do codependente que é assim, um casal, né, na cama de casal, assim, a mulher se levanta e pergunta assim pro marido: querido, como é que você vai querer que eu me ensine hoje? Ou seja, ela ia se sentir, ia depender o quê? De como ele iria tratá-la. Oi, Ana, tudo bem? Se amar acima de tudo, é verdade. Gente, eu vou parar de olhar. Patrícia, seja bem-vinda, porque senão eu fico cortando aqui, eu vou acabar perdendo o raciocínio. Eu vou me focar aqui naquilo que eu trouxe para vocês, que eu creio que vai abençoar muito a vida de cada um de vocês, como já tem me abençoado, gente. Toda vez que eu preparo uma live, né, eu estudo, eu sento, eu sou a primeira a ser abençoada. Como eu cresço, né? Uma coisa é você ler um livro, ou você ler um texto e ser algo para você mesmo, né? Que você está lendo porque você está estudando. Outra coisa é você ler algo que você vai repassar para outras pessoas. Como a gente aprende, gente. Quem está aqui, quem é terapeuta, faça. Olha só, gente, que seja capaz de criar expectativas íntimas por vendo. Ah, voltou. Marta, deu uma caída, deu uma queda. Mas agora voltou, tá? Então eu dei uma parada, tá, gente? Até voltar e a gente vai continuar. Então, a autoestima, ela é de dentro para fora. As pessoas, né? A maioria das pessoas aí pelo mundo acham que a autoestima é de fora para dentro. Ou seja, se eu consigo um trabalho que eu ganhe bem, se eu compro o melhor carro, né? Carro do ano, se eu compro uma mansão, então eu tenho uma boa autoestima. Não é isso. É algo que vem de dentro. É um valor que eu me dou. Eu dou para mim. É algo que eu coloco para mim mesma. Aquilo que eu reconheço de mim mesma, gente. Parece até meio papo de maluco, né? Mas é isso mesmo. Não é o outro. O outro só vai validar algo que eu acho. Quantas pessoas recebem elogio, gente? Pessoas que têm baixa autoestima e aquilo não entra porque elas não se acham bonitas, né? Elas não se acham merecedoras daquele elogio. Então é algo que é de dentro. Eu fiz um vídeo, foi semana passada, que eu falei, não prometa felicidade ao outro. Gente, felicidade é algo interno, né? Eu posso contribuir para que aquela pessoa seja feliz. Né, eu me relaciono com ela, eu gosto dela, então eu vou fazer de tudo para que ela seja feliz. Mas a felicidade mesmo vem dela. E isso é muito libertador. Eu estava até comentando com meu marido, principalmente para os homens, que geralmente as mulheres são muito insatisfeitas, né, gente? Não tem ninguém aqui insatisfeita. Algumas mulheres. E geralmente o homem, quando a mulher está insatisfeita, está reclamando, está infeliz, ele acha que ele é um péssimo marido. E vice-versa também. Mas não, é uma questão dela, né? Interna, que ela traz na sua bagagem, na sua história de vida. Que pode fazer com que ela seja feliz ou infeliz na vida. Então, assim, não se sinta responsável pela felicidade do outro. A mesma coisa é a autoestima, né? Às vezes o homem ou a mulher fica, você é lindo, você não sei o que, e a pessoa não se sente daquela forma. Então eu preciso me sentir daquela forma, né? O outro só vem o quê? A confirmar. Então, eu crio expectativas íntimas positivas, né? E passo a esperar o melhor da vida, da relação, do trabalho, de ter aquilo que eu mereço. Né? Me apropriar apropriar para ter confiança de estar no mundo, me apropriar daquilo que eu
que eu conquisto, né? Tem pessoas que, conquistei, não sei como. Não, eu corri atrás, né? 50% Deus e 50% a nossa parte, gente. Então, assim, eu respondo a vida de uma maneira apropriada. E isso tem a ver o quê? Com boa autoestima. É ter confiança. Quem tem uma boa autoestima, autoconfiança e autoestima são irmãs, quase que gêmeas, né? Então, assim, eu tenho a confiança de que vou vencer, de que eu sou querida. E, gente, eu vou te falar uma coisa. Isso não é assim. Tem momentos que a gente se sente inseguro, né? A gente tem medo, né? Mas são momentos. Mas depois aquilo volta, né? Toda vez que eu vou fazer uma live, eu fico insegura. Meu marido mesmo fala, todo dia que tem live você fica... Que eu fico assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir passar? Né? Mas isso não me paralisa, né? E eu venho aqui e faço. Então, assim, você passa pela insegurança, mas aquela insegurança não te paralisa. Quando está paralisando, é porque a tua autoestima não está boa. E outra coisa que eu falei na live passada, gente, toda autoestima, boa autoestima, ela gera uma ação. E essa ação, ela acaba tendo resultados. Eu até falei de um atendimento de um adolescente, né, que não saía de casa, principalmente na pandemia, né, que ele ficou, o pai, quando saiu de casa, com 9 anos, pediu para ele tomar conta da mãe, né, tomar conta da mãe, da irmã, de toda a família. E a gente fez um trabalho dele sair desse lugar, desse papel que não é dele, né, de ficar sentado na cadeira do pai. Ele é filho, né? Com isso ele começou a sair, começou a ficar mais... como é que se fala? E como ele tinha perdido o emprego na pandemia, ele começou a levar... Olha que interessante, porque tudo que ele mandava por e-mail era rejeitado. Aí ele começou a levar pessoalmente os currículos. E como ele falava que gaguejava, que entrava na porta, daqui a pouco saía, entrava na farmácia, entrava no céu. Gente, ele foi rompendo. E a autoestima é justamente isso, é um processo, né, que a gente vai rompendo a cada dia, a gente vai crescendo a cada dia. Nossa, o meu auge da autoestima, gente, foi depois dos 40. Porque até então minha autoestima era lá embaixo, né? Era bem mais para baixo. E assim, em 45, então, eu estava me sentindo assim, sabe? Porque foi algo construído, né? E primeiro preciso o quê? Sair da inércia. Aí entra a live da inércia, né? Você precisa colocar movimento. E quando você tem expectativas boas com relação a você, você vai ao encontro às oportunidades da vida, né? Você não fica parado. E isso tudo é da live passada, tá, gente? E a baixa autoestima é o inverso de tudo que eu acabei de falar. Eu tenho expectativas negativas de mim, né? Então eu espero o pior da vida, né? Eu não me sinto apropriada com relação às circunstâncias da vida, me sinto inadequada. Quando eu estava preparando a live, eu lembrei o quanto eu trabalho com dependência química e o quanto que jovens ingressam nas drogas e no álcool por conta desse senso de inadequação. É o que eles falam, senso de inadequação, sabe? Não se sentir adequado, parece que está fora, né? Não consegue. Aí entra a questão da timidez, né? Então, quanto que bebem e se drogam para romper isso? E outra coisa também, gente, a baixa autoestima tem a ver com a crença que eu tenho de mim mesma, né? Ou seja, se eu tenho uma crença de que eu não sou boa o suficiente, porque crença é o seguinte, gente, a TCC chama até de crenças limitantes. Quando eu tenho uma crença com relação a qualquer coisa na vida, né, eu vou para a vida com aquele pensamento no meu inconsciente e é como se eu procurasse situações para que validasse aquela minha crença. Vocês sabiam disso, gente? Por exemplo, eu trago uma crença que casamento é a infelicidade da mulher. Minha mãe era infeliz no casamento, passou isso para mim. Aí eu me caso,
né? Eu escolho a dedo um homem, a dedo assim, conscientemente, tá, gente? Um homem que vai me fazer infeliz. Um homem abusador, né? Uma pessoa que tem baixa autoestima, né? Então, essa questão da crença dentro de nós é uma coisa tão forte que ela nos movimenta na vida e vai de encontro àquilo que a gente acredita. E coisas ruins, gente, né? Coisas ruins, não é só coisa, tanto para o lado bom quanto o lado ruim. Ok. É um sistema... já falei de sistema de crença. Então, autoestima tem a ver com sistema de crença, tá, gente? E a gente vai aprender aonde que a gente formou esse sistema de crença. Autoestima tem a ver com autoconhecimento, saber de onde eu vim, aonde estou e para onde eu vou, né? Então, essa questão da história da minha vida. Eu falei que ter boa autoestima é estar bem debaixo da minha pele. Sabe? Eu tô bem comigo mesma. Então eu tô bem com pessoas ao meu redor, eu estou bem sozinha. Aí eu até falei assim, gente, quem gosta de passar um sábado à tarde com você mesmo? Se você não gosta de ficar com você, você está precisando trabalhar a sua autoestima. Porque você precisa ser a primeira pessoa a gostar da sua presença. Gente, não adianta querer que o outro faça aquilo, né? Eu quero que o outro me elogie. Não, uma coisa típica da terapia de casal. Ele não me elogia, ele não dá uma palavra, né? Às vezes o homem realmente não faz isso, né, gente? Tem dificuldade de elogiar por conta da sua história de vida. Mas outra coisa é você não se cuidar, né? Não fazer um exercício físico, não comprar uma roupinha legal, não fazer o teu cabelo, se abandonar e querer que o outro te elogie. Eu até falei dos quilos mortais, né? Que às vezes, quando eles são casados, reclamam que o outro tá... ele é grosso comigo. Gente, vai cuidar de uma pessoa com 300 quilos todo dia. Dá banho, né? Então, você primeiro tem que fazer para você mesma. E depois usufruir com o outro. Só que o que acontece nos relacionamentos é que você quer buscar no outro o que não tem dentro de você. E aí não dá certo, gente. Não dá certo. Aí você se sente frustrado, vai querer se separar porque a tua expectativa não foi suprida. Mas foi a tua expectativa. Não foi a realidade. A gente precisa, principalmente na escolha amorosa, ver o que é minha expectativa e quem é a pessoa real. Porque o que eu mais vejo são pessoas se casando com aquilo que a idealização dela, e não com aquela pessoa realmente. Então vamos lá, gente. Falei sobre a autoconfiança, que também é construído, aprimorado ao longo da vida, tá? E agora a gente vai começar a falar sobre onde que se forma a autoestima. Eu queria saber de vocês. Vocês têm uma noção? Onde tudo começa? Onde tudo começa e onde tudo termina, tá, gente? A gente vai ver que começa e termina no mesmo lugar. Onde é a origem, gente? Onde que é construída a nossa autoestima? Como ela é construída? Isso eu vou explicar para vocês. Podem chutar, gente. Ela é construída na escola. Oi, Marta. Gente, a Marta compra flores para ela mesma. Marta, eu nunca fiz isso não, Marta. Bem legal. Eu compro chocolate pra mim, gente. Depois vou malhar. Na infância, na família... Gabriel, querido, seja bem-vindo. Infância e família, na barriga, Patrícia. Eu tava fazendo aqui o rascunho, aí eu falei que começa na amamentação. Eu falei, gente, começa na barriga. Começa dentro da barriga. A criança lá dentro, ela já percebe, né, através do que ela sente, se é nos relacionamentos familiares.
se ela está sendo bem-vinda, se ela não está sendo, né? Ali já está, as emoções dela já estão sendo tecidas dentro da barriga. É isso aí, gente, na nossa família. Tudo começa e termina na família, gente. Uma frase para vocês. E com as figuras parentais, pai e mãe, ou substitutos, né? Aquelas pessoas que cuidaram de você, né? São as fontes primárias, né? Aquela pessoa que te amamentou, que te carregou, né? Te gestou, a maneira que você foi amamentado. Quando eu chamo a família na terapia, como consultora, né, uma mãe, eu pergunto como que foi a amamentação. Uma mãe que é traída, que tem crise no casamento, ela não amamenta, ela não consegue passar afeto para esse filho, né? Fica aquela coisa assim, uma mãe amargurada, né? Então aquilo assim, o olhar dessa mãe, essa mãe com raiva desse marido, o marido que abandonou na gravidez. Então tudo isso vai afetar. Gente, o olhar para essa criança vai contribuir para a sua autoestima, tá? Aquilo que nos falaram, né, na amamentação, como eu falei, o olhar, não é aquele olhar narcísico, né? Tem mães que olham para os filhos se vendo, né? Mas é olhar para o filho vendo o filho como ele é, a pessoa que ele é, né? Fazer com que esse bebê se sinta amado, acolhido, pertencendo, né? E a gente vai formando essa autoimagem a partir do outro. O outro é o nosso espelho. Quem viu a postagem do espelho, espelho meu? E um espelho todo quebrado lá. Eu fiz questão de botar um espelho. Por quê? A nossa autoimagem, a nossa autoestima é construída a partir do espelho que é o outro. E esse outro são as pessoas mais importantes da nossa vida, né? Onde a gente se vê. E muitas vezes esse espelho estava distorcido. E às vezes quebrado, gente. Igual aquela imagem que eu coloquei no post, né? Embaçado. Aí, uma coisa que eu tenho para falar é o seguinte: não por você, mas pelas questões dessa pessoa que está espelhando para você, né? Às vezes eu costumo ouvir, né, de filhos que falam: meu pai falava que eu não ia servir para nada. Gente, o que esse pai estava falando? Será que era para esse filho mesmo que ele estava falando? Ou será que ele estava repetindo aquilo que ele ouviu ao longo da sua história? Que ele não ia dar em nada, que não ia servir para nada, né? Tem um teórico sistêmico, Bowen, que fala que nós falamos para nossos cônjuges e filhos aquilo que a gente não conseguiu falar para os nossos pais e nossos irmãos. Vou repetir. Bowen, ele que fez a teoria da diferenciação, que eu tanto falo aqui. Nós falamos hoje, no presente, para nossos cônjuges e filhos aquilo que não tivemos coragem, não conseguimos falar para os nossos pais e irmãos no nosso passado. Então preste atenção o que você está falando para o outro. O que você está cobrando do outro, né? As palavras que você está proferindo, às vezes amargura, né? A gente fala da mãe, a mãe narcísica, aquela mãe que muito voltada para si, né? Tudo gira em torno dela. Ela olha para o filho, a filha principalmente, né? Ela espanca a filha, porque ela se vê naquela filha. Questões dela que ela não gostaria de ver. Parece uma coisa meio louca, né, gente? Mas quanto que a gente projeta para o outro as nossas questões? Quanto que a gente projeta? E aí a gente vai aprender que hoje, o quanto que a gente construiu a nossa autoestima a partir de projeções doentias de outras pessoas. Muito importantes para nós. Porque doentias foram adoecidas pelos seus pais.
Gente, é assim, de geração em geração. É de espelho para espelho, próximo espelho, até se quebrar esse padrão, né? E fazer um novo padrão, um padrão mais saudável. Porque aquilo que a gente não resolve numa geração, ela vai para outra geração, né? Por isso que essas lives, elas são preventivas. O que eu posso fazer por mim hoje para que meu filho não carregue o que eu carreguei lá na minha infância, na minha adolescência, né? Então é comum os pais colocarem severos obstáculos à autoestima sadia dos filhos. Gente, é muito comum. Não porque eles não gostem dos filhos, né? Não que é porque é pessoal, mas porque também ele teve esse obstáculo dos pais dele para com ele, né? Então é avô com papai, papai com filhinho. Não tiveram espelhos saudáveis, gente, que refletisse quem verdadeiramente eles eram. Então por isso que é um espelho distorcido, né? E sim projeções desse espelho, né? Como se viam com baixa autoestima. Queridos, pais com baixa autoestima criam filhos com baixa autoestima. E uma coisa que eu tenho para falar para os pais: o maior legado que você pode deixar para um filho é dar, né, é contribuir para que ele tenha uma boa autoestima. Gente, uma boa autoestima, você vai à frente de muita gente no mercado de trabalho, no relacionamento, nas amizades, né, com relação a você ser dependente químico ou não. Então dê uma boa autoestima para os seus filhos. Então, pais que não deram limites ou regras, os filhos se sentem soltos, não se sentem amados, né? Isso vai interferir. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês é: tem mais danos os pais que não cuidam, que não dão limites, né, do que aqueles pais que são muito rígidos, porque os filhos acham que eles não são amados. Parece que eles estão lá pela vida, estão soltos pela vida. E a gente precisa sentir o quê? Pertencendo. Pertencimento faz parte de uma boa autoestima, né? Raiz. Eu vim dessa árvore, né? Por pior que ela seja, mas eu vim dela, né? Eu cresci por pior, por melhor. É minha árvore, é minha história. Se apropriar da minha história, sem ressentimento, gente. Sem ressentimento. Eu vou falar mais disso no final. Regras que foram passadas pra gente, contraditórias, né? Um pai fala uma coisa, a mãe fala outra, aí o filho fica assim olhando assim: gente, pra onde que eu vou? Né? Porque o filho precisa de uma voz única. Principalmente o adolescente que está indo pra vida, né? Ele precisa de uma voz. Aí ele fica assim, um pai fala uma coisa, a mãe fala outra, que na minha família era assim. Não é verdade, gente? É uma confusão. E isso vai gerar confusão aonde? Na cabeça do filho, né? Então, o que eu espero de um parceiro? Tem tudo a ver com a minha autoestima. Está ligado ao valor que eu tenho de mim. Porque eu procuro, gente, pessoas para estar do meu lado, pessoas que sejam correlatas, sabe? De igual para igual. Eu não saio num relacionamento, atrás de relacionamentos, querendo salvar ninguém ou nem querendo ser salva. Isso é baixa autoestima. Eu quero salvar porque eu sou bom. Se eu sou o salvador, porque o outro é menor, eu sou maior e eu vou ajudar o outro. E se eu preciso ser salva porque eu sou pequena, porque eu preciso de um grande que venha me salvar. Quem tem boa autoestima nisso aí, gente? Ninguém tem boa autoestima. O que mais a gente vê nos relacionamentos é isso, né? É aquele que é o bom, o outro que é o ruim. Ou então ficam competindo o tempo todo. Não, eu sou melhor. Não, eu sou melhor. Queridos, quando a gente tem uma boa autoestima, a gente não precisa provar nada pra ninguém. Eu sou. Pô, ele é. Né? Eu não fico competindo. Eu sou melhor, hein? Eu sou melhor. Isso, eu me impor. Quem se impõe não tem boa autoestima.
Então, não queira salvar nem ser salvos por ninguém. E tem pessoas que passam pelo casamento e por criar a expectativa que o outro vai salvar, acaba terminando, né, entrando num divórcio porque não conseguiu isso. E não vai conseguir com ninguém, gente. Que o Salvador lhe salva, mas a conta é alta. Tá bom? Eu tenho uma professora que ela fala, gente, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Ok? A autoconfiança, uma vez construída, porque assim, tudo é uma construção, gente. A autoestima, a autoconfiança, e ela é aprimorada, ela é um processo, é algo que a gente precisa buscar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Uma vez construída, né, esse valor próprio, interno, tá? Essa autoconfiança, ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém. Porque vira uma estrutura dentro de mim. Pode vir vendaval, né, pessoas que vêm querendo te destruir, te passar a perna, mas você continua. Porque tem pessoas que se sucumbem, né? Ah, passei por um divórcio, um relacionamento abusivo. Gente, primeiro que para entrar num relacionamento abusivo, essa pessoa já não tinha uma boa autoestima, né? E o pouco que ela tinha, ela acaba perdendo. Porque às vezes fala assim, o outro me tirou toda a autoestima que eu tinha. Gente, para de colocar a tua vida na mão do outro, né? Então, essa autoconfiança, uma vez construída em mim, ninguém vai tirar. Gente, eu vou falar uma coisa, eu voltei para a página anterior e agora... Então, vamos lá. Agora eu me perdi, gente. Pais que deram limites. Ah, tá. Eu voltei para a página anterior. Mas vocês estão me acompanhando, né? Filhos que não foram validados, elogiados e sim cobrados e criticados. Tem pessoas que são tão autocríticas, gente. E aí a gente vai na história de vida dela, isso aí vem lá de trás. Sabe aqueles pais tiranos? Estão sempre cobrando, sempre falando, para você ser bom, você tem que ser assim. Para você ser isso, você tem que fazer... Parece que, né, não basta ser quem você é. Você tem que estar sempre fazendo para ser amado. E quantos de nós, quantas pessoas não vão assim para a vida, né? Pessoas que são tirânicas com elas mesmas, né? E quantas pessoas que cresceram ouvindo que não podem escolher, tem que ser do meu jeito, não quero, não foram estimuladas na sua autonomia. Gente, autonomia e autoestima tem tudo a ver. Uma pessoa que tem autonomia, ela tem uma boa autoestima. E a gente aprendeu aqui que a autoestima começa o quê? Desde criança. Que a criança não é digna de confiança. Exemplo, abusos, né? Eu atendi uma pessoa, beber uma aguinha aqui, gente. Que ela veio pra mim com síndrome do pânico. E a história dela foi que com 12 anos de idade, ela era abusada pelo padrasto. E como era um lugar pequeno, a mãe via. Não via, mas sabia, porque a mãe estava no mesmo ambiente. Tipo assim, sabe aqueles cômodos fechados por uma cortina? E assim, aquela mãe não fazia nada. Gente, foi um duplo abuso. E aí ela contando aquela história que ela tinha perdido essa mãe e ela não conseguia elaborar o luto da mãe porque ela tinha ressentimento dela. Outra coisa, quando a gente tem ressentimento, gente, voltou agora. Eu parei e vou voltar. Eu estava falando da minha paciente, né, que sofreu abuso e a mãe não fazia nada. E a gente foi entender aquela mãe, que a única forma da gente conseguir perdoar, resolver, entendendo a história de vida, entendendo quem era aquela mãe. E eu falei assim, gente, que baixa autoestima dessa mãe, a ponto de não falar nada para esse parceiro com relação ao que ele fazia com a filha, talvez para não perdê-lo. Ou achasse que sem ele ela não ia conseguir coisa melhor.
E talvez essa mãe ouviu assim, ruim com ele, pior sem ele. Eu não sei o que essa mãe ouviu. Mas imagina, gente, uma mãe que não faz nada com relação a esse parceiro que está abusando da filha. E outra situação também que acontece muito, a criança é abusada, conta para os pais e os pais não acreditam. Gente, isso é tirar a confiança. Tipo assim, a criança, ela vai crescer assim, eu não sou confiável. Ninguém confia em mim. Se meu pai e minha mãe não acreditarem em mim, quem que vai acreditar? Vocês estão entendendo como é que a autoestima é formada? Então, todas essas experiências, vivências que nos machucaram, silêncio, né? Aquilo que a gente não ouviu, que a gente esperou ouvir dos nossos pais, faz com que essa criança entre na adolescência e jovem adulto com um déficit na autoestima. É essa lacuna que eu falo, que muitas vezes a gente vai para o mundo, gente. A gente vai para a vida, né? Um buraco, uma falta de identidade, né? Eu não sei quem eu sou, né? Quem eu sou? Eu sou aquela pessoa que meus pais falaram, eu sou o que eu acho, eu sou o que os outros estão falando agora, né? A pessoa parece que fica em busca de si mesmo. Tem um livro que tem esse nome, né? Em busca de si mesmo. A desconfiança, senso de inadequação, insegurança do adulto é fruto dessas vivências, né? Com pessoas que também vieram feridas das suas histórias. Então é importante a gente entender que essas pessoas que passaram isso pra gente também vieram feridas na sua história, gente. Vieram também com baixa autoestima, também não foram validadas, né? Projetaram raiva, rejeição, né? E a autoestima é fundamental para a vida amorosa, pois se eu fui amada e valorizada no meu passado, eu vou buscar isso na minha vida hoje. E o contrário é a mesma coisa, gente. Se eu não fui amada, eu vou acabar entrando em relacionamentos que eu não vou ser tão amada nesse relacionamento. Né? Então, se eu fui amada por papai e mamãe, eu vou achar natural que as pessoas me amem. Se eu fui aceita pelos meus pais, né? Vai ser natural que eu me coloque no mundo achando que as pessoas estão me aceitando. Quantas pessoas entram num trabalho, entram numa situação e acham que está todo mundo, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, todo mundo vira a cara para mim. É a percepção dela interna. Então, o que eu tenho para falar para vocês, gente? Fazer as pazes com o passado. É a frase que eu termino essa live. Eu comecei a live falando que amar a si mesmo é a única via de ser amado, se lembram? E agora eu vou fechar. Fazer as pazes com o passado. Ressignificar toda a experiência que eu vivi lá atrás, daquilo que as pessoas que me falaram, o que falaram, quem eram essas pessoas, de que história vieram, né? Com outro olhar. Esse ressignificar, gente, não é olhar para os meus pais olhando como criança, você não fez, você não me deu, mas com um olhar adulto, entendendo esses pais, humanizando esses pais, que eles deram o que tinham para dar e deram o melhor que podiam, né? E que também foram frutos de espelhos distorcidos, passados de geração em geração. Perdoar, gente, perdoar pai e mãe é o caminho, e humanizar esses pais. Eu vou fechar essa live com uma metáfora para ficar aí com vocês até semana que vem pensando nelas. Uma história de um fazendeiro que estava andando pela fazenda e achou um ovo grande. Ele falou, esse ovo é ovo de pata, porque ele é grande. Eu vou botar lá, tinha um embrião, aí ele falou assim, eu vou botar lá para a pata chocar, que ela deve ter perdido esse ovo por aqui. E aí a pata chocou, nasceu, e para onde a pata ia, todo mundo ia atrás. Né? A pata ia nadar, todo mundo ia nadar com ela. A pata ia mergulhava, aí todo mundo mergulhava.
Aí quando os filhotes saíam de perto, a pata falava, olha, cuidado, tem que ficar aqui perto, senão você vai parar na panela. A pata deve falar isso para os patinhos, né? E eu sei que ele foi crescendo lá com os patos e tal, até que chegou o dia de Natal e ele foi parar na panela. Foi cozido, gente. E quando essa família foi comer, eles começaram a achar um gosto estranho. Gente, não tá com gosto de pato. Aí tinha pouca carne. E aí começaram assim, gente, o que é isso? E descobriram que era uma águia, gente. Não era um pato. Então que a gente possa pensar nesse momento. Será que hoje, eu como águia, eu estou acreditando que sou um pato? Porque ao longo da minha vida me falaram que eu era um pato ou uma pata, não sei. O que você ouviu ao longo da sua vida e que talvez você tá vivendo e acreditando até hoje naquilo que falaram para você e que não era verdadeiro, não era a tua real imagem, não era o que você realmente representava. Ok? Então que você pense sobre isso. Talvez você não está fazendo coisas que você tem tanto talentos, capacidades dentro de você, mas talvez você nunca pôde usá-los porque você sempre acreditou que era um pato, porque sempre falaram isso para você. Ok, gente? Que a gente possa olhar, né, e pensar nessas vozes familiares que estão aqui ecoando no meu presente, no meu dia a dia e em cada situação da minha vida. Ok? Gente, obrigada por todos vocês. Não falei no meio para não me perder. Gabriel, Luísa, Larissa, Suelen, terapeuta Severina, Marta, Maria, Almir. Gente, muito obrigada. Tomara que eu tenha contribuído para o crescimento de todos vocês. Apesar das falhas, Beth, Elizabeth Lavrador, querida, Ana Lúcia, todos queridos, né? Etila Alves, Daiane, Nara. Gente, um beijo no coração de todos vocês e até a semana que vem, ok? Tchau, fiquem com Deus. Beijo.